Oi, Roberto. Boa tarde, Roberto. Seja bem-vindo. Nossa casa vai estar sempre aberta para você. É uma honra receber você em nossa casa. Bem, Roberto, eu sou Pai Missinho de Oxalá, popularmente conhecido como Pai Missinho de Oxalá. O meu nome é Erimilson Neves de Miranda, mas dentro do povo de terreiro eu sou conhecido como Pai Missinho de Oxalá. Sou filho de Oxalá. Essa casa é uma casa que já vem na sua terceira geração, né? Eu herdei essa casa do meu pai, Paulo Miranda, e que, por sua vez, ele era filho do mesmo pai de santo que eu era, que era seu Júlio Marcelino da Costa, popularmente conhecido por seu Duda, né? Que, por sua vez, foi filho iniciado por seu Afonso Gomes de Aguiar, Afonso que morava lá no Afonso, né? E a minha trajetória vem daí, né? De seu Afonso, de seu Duda, que era meu pai, filho de seu Afonso que, por sua vez, foi filho de seu Nélio do Jacaré, e seu Nélio do Jacaré, que por sua vez foi filho de uma senhora chamada Baiana do Pina, popularmente conhecida como Tia Fortunata. Então, a minha história vem por aí. Esse é um terreiro que já vem, foi fundado aqui já faz quase 40 anos, né? E eu já estou à frente do terreiro já há quase 20 anos. E a gente vai levando, Roberto, aqui essa experiência, né? E levando o terreiro, as suas raízes, as suas tradições, os seus cultos, né, de acordo com aquilo que nosso antepassado nos passou, e a gente vem fazendo o máximo possível para tentar manter essas tradições, manter essas origens, um dia após o outro. O terreiro de culto afro-religioso Iliaxé Orixalá Ebolorim, ele é em homenagem ao Orixalá do meu pai, né, e um dos cofundadores dessa casa, né, que é a digina do Orixalá dele, chamava-se Ebolorim. A palavra ebolorim, ela tem vários significados, mas ebolo pode ser bolo, né? Bolo de arroz, ebolorim pode ser algo relacionado ao arroz, né? Então, ela foi colocada em homenagem à digina desse orixalá, desse orixá, né? Na época que ele foi feito, entendeu como é que é? E isso já vem se perpetuando já pela sua terceira geração. Por isso que o nome da casa se chama Iliaxé Orixalá Ebolorim, por conta da digina do orixalá, que foi do meu pai. Antes de meu pai faleceu, eu já era pai pequeno dessa casa já durante 17 anos, né? E eu sou filho único dele, era filho único. E já acompanhava ele, né, nos rituais de matriz africana desde pequeno, né? E com o falecimento dele, né, e aí, perante as orientações dos orixás, né, era para que eu continuasse o seu legado, continuasse a história do terreiro e tal. E ela permaneceu com o mesmo nome, permaneceu com os mesmos axé que foram plantados até hoje, né? Inclusive a digina do próprio orixalá dele ainda continua perpetuada na casa como o nome do terreiro, né? O nome popularmente conhecido do terreiro, que é Terreiro de Culto Afro-Religioso Orixalá Ebolorim, e popularmente mais conhecido como Axé Ebolorim. Nossa nação é nação Nagô, né? Nós viemos de uma ramificação da nação Nagô, um pouco diferente, né? As pessoas conhecem o Nagô um pouco diferente do Nagô tradicional, que é o Nagô que existe em outras casas de tradição, mas é popularmente conhecido como ritual Nagô. Na realidade, os cânticos, né, um pouco diferente, algumas coisas peculiares, né? Não são muitas coisas, mas algumas coisas diferenciam um pouco, né? E essas diferenças, ela se deu na época que existia o elemento escravo, né, que tinha que esconder os seus rituais, e muitas coisas daquele tempo foram modificadas, né, como uma forma dos negros conseguirem cultuar os seus rituais, e isso modificou um pouco, né, essas tradições, os cânticos, os rituais, né, uma série de coisas, mas que fez com que o Nagô, dentro da sua verdadeira origem, dentro da sua verdadeira pureza, ele sofresse algumas modificações, né? E essas modificações, elas ainda se perduram até hoje em algumas casas, e a minha casa não é diferente de muitas que tem por aí. Por isso que diferencia um pouco, mais por conta disso. Mas a questão da sua originalidade em relação a tradição da Casa Nagô, ela permanece ainda muito viva, muito forte, e isso é uma coisa que vem desde a época dos antigos, dos nossos antepassados. A sua pergunta, ela
ela abre um leque muito grande, porque quando você pergunta o que é o significado, no meu entendimento da palavra candomblé, você abre uma vasta quantidade de perguntas que inclui também a situação do que é o Itã, né? Essas ramificações, essas misturas, né? Que fez com que a linguagem dos povos indígenas se misturasse, né, com a linguagem dos povos iorubãnos, né, com a linguagem africana. O candomblé, na realidade, no meu entendimento, ele é nada mais nada menos do que uma forma de você saudar, de você exaltar, de você comemorar os orixás através de uma dança chamada dança viva. A palavra candomblé quer dizer dança viva, não é? Onde você louva aquelas divindades, os 16 divindades do candomblé, que são os orixás, através de uma dança de seus adereços que dá origem ao Itã, que é justamente a questão das danças, que não são danças, não são coreografadas, né? São danças que elas representam uma história, elas representam uma certa... as danças, elas representam um formato, entendeu, como é que é, de comunicação dos povos de matriz africana, trazida pelos nossos ancestrais, né? As comidas, os adereços, né? Os rituais, né? Os rituais, tanto rituais de comidas secas como rituais de comidas de sacrifícios de animais quadrúpedes e animais de pelo, né? Então, a questão do candomblé, ela abrange muita coisa, né? Essa dança viva que quando você faz uma festa, né, um candomblé dentro de um terreiro, né, que você está louvando aqueles orixás, louvando aquelas divindades. Então, esse candomblé é uma dança viva, é uma dança onde aquelas pessoas vivas, através de seus antepassados, eles louvam os seus ancestrais. Então, o candomblé, ele é a essência viva, mais material, mais presente no dia a dia das pessoas que são adeptas de rituais de matriz africana, porque é essa dança viva que faz com que a ancestralidade se torne mais viva. Quando você está fazendo o candomblé, se você não percebeu aí, se você não chegou a perceber um pequeno detalhe, quando a gente está fazendo o candomblé, geralmente a gente dança no sentido ao contrário ao relógio, né? Essa dança no sentido contrário ao relógio, ela é justamente a dança que faz com que você volte ao passado da sua ancestralidade, né? Então, o candomblé ele está muito presente nos rituais de Itã do dia a dia. Porque tudo que você faz, você consagra ao candomblé, que é a dança viva, através dos rituais do Itã, que são os sacrifícios, que são as comidas, que são os adereços, que são as coisas do dia a dia de dentro do candomblé, né? O nosso dialeto, ele se perdeu muito com o passar dos tempos por conta dessa mistura, né, da invasão dos povos ingleses e portugueses, da colonização do nosso país, com essa mistura dos povos indígenas com os rituais portugueses, com os rituais os rituais iorubânos e a linguagem portuguesa. Ficou essa mistura enorme, onde hoje você consegue louvar mais isso através justamente da Jurema, né? Através justamente dos povos de Jurema, né? Que conseguem, de uma certa forma, fazer com que esse mundo esteja também muito presente na questão da louvação do candomblé de uma forma geral, como as pessoas falam. Mas me diga uma coisa, candomblé cultua orixá. Candomblé é literalmente orixá. Agora, no ditado popular, as pessoas chamam o candomblé de uma forma generalizada, né? As pessoas que convivem dentro do candomblé, que são de candomblé, adeptos de candomblé, eles conseguem ter essa diferenciação de uma forma mais abrangente, né? Mas no ditado popular, no mundo popular, entendeu? O candomblé ou o catimbó, como as pessoas falam, né? Que é um termo popular, um termo pejorativo mais popular, entendeu? Como é que abrange tudo isso? A questão justamente da Jurema e a questão justamente do candomblé. A palavra orixá, veja só, eu fiz essa colocação baseada na pergunta que foi feita, né? Na questão justamente da pejorização, da forma como as pessoas encaram essa questão, veem a questão do candomblé com a Jurema, né? Que são mundos completamente diferentes, mundos completamente distintos. Agora, o candomblé, dentro do orixá,
a questão do orixá é algo completamente mais original. É algo mais próprio, né? Quando você faz o candomblé direcionado para o orixá, porque não existe o candomblé para Jurema, não existe o candomblé para outro tipo de divindades que não seja o próprio orixá. A palavra orixá quer dizer ori. Orixá quer dizer ori, quer dizer cabeça, e chá quer dizer sagrada. Portanto, a palavra orixá quer dizer cabeça sagrada de determinado orixá, né? O candomblé, na realidade, ele é a junção de você fazer toda a adoração a esses preceitos, né? Do filho que tem o ori e entrega aquele orixá. Do filho que entrega aquela cabeça ao orixá, e a partir dali existem todos os preceitos que levam até o que faz com que haja a formatura, a conjunção do candomblé. Sem isso não há o candomblé. Sem um filho de santo, não tem como você fazer um candomblé, fazer uma festa. Você tem como você fazer essa dança viva em louvação aos orixás, né? E a divindade maior, que é o supremo criador do universo, que para nós é o Olorum. Vamos lá, orixá e sincretismo afro-brasileiro. Vamos começar logo por aí, de acordo com o início da pergunta que foi feita. Com a chegada do elemento escravo aqui no Brasil, como é de conhecimento, pelo menos das pessoas que no mínimo são simpatizantes, né? Os rituais, as suas práticas e rituais, elas foram extremamente proibidas pelos senhores de engenho, pelos senhores das senzalas, pelos senhores das casas grandes. E, naquela época, existia um grande babalorixá chamado Imbiri Jiripirê, que, através de Ifá, ele consultou o oráculo, e foi a partir daí, de acordo com os conhecimentos da época, que conseguiram fazer uma junção para poder esses negros que adoravam os orixás, que vinham da África, que adoravam os orixás, eles pudessem adorar os seus orixás de uma forma que os seus senhores não colocassem aquilo como algo que era com bruxaria, como algo que eles sempre contestaram. Ou seja, eles fizeram uma junção. Por exemplo, Orixalá, eles fizeram uma comparação do santo da Igreja Católica com os orixás do candomblé. Então, qual era o orixá que parecia mais com o Nosso Senhor do Bonfim, dentro do entendimento deles? Seria Orixalá. Então, o que é que eles faziam? Eles cultuavam o Orixalá, né, dentro da própria Igreja Católica do Nosso Senhor do Bonfim, adorando aquela divindade. Então, e assim foi sucessivamente, São Sebastião, com Xangô, São João, né? E aí isso tornou-se uma prática de convivência das pessoas de candomblé com o calendário da Igreja Católica, onde se adora os orixás, se adora os santos da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, se compara esse santo da Igreja Católica com os orixás do candomblé, né? Essa é uma prática muito usada por muitos adeptos de candomblé, porque isso foi uma coisa que veio ao longo dos anos, né? E isso, até os calendários das casas de candomblé hoje, praticamente, elas são iguais aos calendários da Igreja Católica, né? Essa questão e o sincretismo tornou-se algo muito forte no Brasil, né? Por conta da questão, justamente, de poder se cultuar o culto afro-brasileiro de acordo com o calendário da Igreja Católica. Sim. Agora, veja só, você falou algo que é importante que se haja uma conversa entre as pessoas, né, diálogo sobre isso. Por quê? Olha, existe muita demonização das pessoas, principalmente as pessoas que não são de candomblé, sobre a questão do próprio orixá. Eles acham que os orixás são demônios, que os orixás são, né, são diabos, né? Isso, essa questão dessa intolerância religiosa, que muitas vezes não parte somente do neopentecostal ou do evangélico ou de alguém de uma outra religião que não seja de candomblé, isso também parte de adeptos dentro da própria religião de matriz africana. Essa intolerância, né, de não respeitar o próximo, de não respeitar o seu concorrente, né, o seu irmão, alguma coisa relacionada a isso. E muitas vezes essa demonização de dizer que os orixás, eles são essas divindades negativas do mal, né? O que é o orixá? O orixá é nada mais, nada menos do que você adorar o elemento da natureza através do próprio orixá, né? Muitas dessas pessoas, pela falta de conhecimento, diz que demonizam o orixá, porque o orixá é isso, mas o orixá é nada mais, nada menos do que você adorar o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o Olorum, através dos próprios elementos da natureza que nenhum ser humano vive
consegue viver sem eles. Quando você risca o fogo automaticamente, quem é que tem o poder de fazer o fogo? Ninguém tem o poder de fazer o fogo. Somente o Deus Todo-Poderoso, Olorum, que tem o poder de fazer o fogo. Quem é que representa esse fogo? Quem representa esse fogo é Xangô. Como Deus da justiça, Deus da claridade, como Deus... ninguém vive sem o fogo. Todos os elementos da natureza ele tem um duplo sentido. Ele tanto serve para o bem como ele serve para o mal, dependendo da forma que você vai usá-los. Né? Se você tem um fogo, você está num lugar escuro, extremamente escuro, você tem a sua visão dada por Deus, mas coloca você num lugar escuro que você não consegue ver nada, nem as paredes, e você se torna uma pessoa cego. Não é cego? Mas quando você pega um isqueiro ou uma casca de fósforo, que você risca o fogo, você começa a ter a claridade. Aquele fogo que foi criado por Olorum é o fogo que vai trazer a tua visão dentro de um espaço fechado. Né? Então, quem é que vive sem o fogo hoje? Ninguém vive sem o fogo. Todo mundo precisa do fogo para cozinhar, para sobreviver, para poder iluminar as nossas vidas, para poder botar a roupa no varal, para secar, uma série de coisas. Né? Então, nesse mesmo elemento, você tem Xangô, que é o orixá Deus da claridade, que representa o fogo, que representa a justiça. Né? E aí você tem, por exemplo, um outro elemento da natureza, que é a água doce. Quem é que vive sem água? Nenhum ser humano consegue viver na face da Terra sem água. A água ela tem um duplo sentido, logicamente. Se você entra dentro do Rio São Francisco ali, não souber nadar, você vai morrer. Não é? Mas se você não olha a água somente como algo negativo, você tem que olhar esse elemento da natureza, que é representado por Oxum, como deusa das águas doces, como deusa da riqueza, como algo essencial de sobrevivência na vida de um ser humano. Né? Você tem, por exemplo, um orixá feito Nanã. Né? Nanã, deusa da vida e deusa da morte. Né? Nanã tem dois dons, Nanã tem dois filhos, um chamado de Atom, outro chamado de Aron, um dá a vida e o outro tira a vida. Isso são elementos da natureza que está desde o começo dos tempos e irá até o final dos tempos. Né? Um luta para dar a vida e o outro luta para tirar a vida. Isso é algo que faz parte da vida, do elemento da vida. Né? É um elemento da natureza. Você tem as folhas, que quem representa as folhas é o sangue. Quem é que vive sem oxigênio? Quem consegue viver sem ter um oxigênio para respirar? Né? As folhas servem de alimentos, as folhas servem de remédios, uma série de coisas que você usa para as folhas. Então, assim, essa demonização em relação a que os orixás fazem parte de algo negativo, isso é falta de conhecimento, isso é ignorância, isso é intolerância. Né? Se você for olhar de uma forma mais direta e objetiva, o candomblé ele te dá o poder de deixar você mais perto e próximo de Deus do que qualquer outra religião. Porque você precisa da natureza para sobreviver. Você precisa do elemento para sobreviver e esses elementos são representados por os orixás. Você tem Exu, que as pessoas fazem uma demonização de Exu. Exu é nada mais, nada menos do que um orixá Deus dos caminhos, o orixá mensageiro entre Deus, o orixá para o homem. Né? Exu recebe qualquer oferenda antes de qualquer orixá. Exu ele é reverenciado antes de qualquer outro orixá, porque é ele que leva as oferendas, é ele que abre os caminhos, é ele que... Pega você e coloca você dentro de uma mata fechada sem caminho nenhum. Você vai ter que sair dali, ou você sai dali ou você morre. Você vai ter que traçar um caminho dentro da mata, uma trilha. Aquilo ali é um caminho que pertence a Exu, vai te levar a algum canto. Né? Então, para onde você olhar, para onde você for, você tem todos os elementos da natureza ao seu dispor, à sua disposição, que você precisa dele, porque sem ele você não vive. Então, para a gente que somos de candomblé, nós adoramos, o que nós adoramos de orixá é isso. É esse contato direto com a natureza, é esse impacto direto com o Criador, através dos nossos orixás, que são as nossas divindades que louvamos através do nosso candomblé. Pela sua fala, todo mundo tem orixá. Todo mundo tem orixá. Não tem esse que não tem um orixá. Porque você, veja só se você for de outro planeta, só se você for de outro sistema. Né? Mas o ser humano que vive na Terra onde vivem os animais, onde vive o ser humano, onde a Terra tem a gravidade de puxar todo mundo para baixo. Você tem a Terra, pronto, a Terra tem uma gravidade que puxa para baixo. A Terra é algo que pertence a Onilé, que é Odé, né? Em outras nações de cultos afro-religiosos, você tem a Oxóssi, né? Na minha nação, que é Nagô, é Odé. E aí, tudo que você vai fazer uma oferenda, você primeiramente tem que ofertar a terra. Né? Porque a terra deu, a terra toma.
Então, tudo que você pisar no solo, o solo pertence a Onilé. Né? Você precisa do solo para andar, você precisa do solo para se... É o mesmo solo que te dá a vida de fazer tudo, é o mesmo solo que vai te enterrar. Né? Então, você não tem para onde correr. Entendeu? Oxalá, epa babá. Oxalá, meu pai, meu anjo de guarda. Oxalá é uma divindade dos cultos de matriz africana, né? Conhecido como orixá, Deus da bondade, né? Como Deus da calmaria, né? Orixá Fufum, que é Fufum. Né? Existem os rituais que afastam Oxalá de sal, de azeite, né? do epô. Né? Oxalá foi um dos grandes legisladores, né? Das causas de matriz africana. Né? Uma certa vez, e várias vezes, né? Oxalá ele tomava a forma humana para resolver problemas, né? Que existiam em determinadas comunidades dos povos de Kitidiró, que eram povos de algumas aldeias dentro da cidade de Igbo, que era a cidade fundada por Oxalá. Né? Oxalá é paz, é bondade, Oxalá é crescimento, Oxalá é tido dentro do candomblé e comparado com uma primeira pessoa da Santíssima Trindade dentro do cristianismo. Né? Oxalá é a grandeza, é a pureza, é a transformação na vida de uma pessoa. Oxalá é tudo na minha vida. Ele é meu pai, ele é meu superior, ele é meu anjo de guarda, é ele que me conduz. Oxalá é que me dá o discernimento, Oxalá é que me dá o conduzimento, que me dá a humildade que eu acho que eu tenho e que eu preciso cada dia mais. Né? Oxalá é o orixá patrono dessa casa, desse ilê, é o orixá que já vem por décadas e décadas, né, como patrono dessa casa, primeiramente pelo meu pai, que era filho de Oxalá, e depois por mim, na sua sucessão também, que sou de Oxalá. Então, assim, Oxalá é o grande orixá, Deus dos Kitidiróis, né? Oxalá é o orixá absoluto, dono do Odum de Ejanilé, né? Que Ejanilé quer dizer a luta eterna do bem contra o mal, desde o começo dos tempos até o final dos tempos. Você vai carregar o Odum de Ejanilé na sua vida, que é a luta do bem contra o mal. Você luta para viver, para poder se afastar do mal, mas o mal está sempre rodeando de alguma forma. Oxalá é o Ejanilé, onde fala os 8 búzios abertos de um lado e 8 búzios fechados do outro, que faz justamente o equilíbrio da vida do ser humano, o equilíbrio do planeta, na luta eterna do bem contra o mal. Oxalá é tão grandioso que a gente não tem como dimensionar o tamanho desse orixá nas nossas vidas. Né? Oxalá é o orixá que recebe cabra, que recebe galinha, que recebe obrigações secas como a sua grande obrigação, né? Uma grande oferenda é o ebô, que é o arroz, né? E entre outras oferendas. Né? Eu sou muito grato a Olorum, a Deus, por ter me concedido esse orixá na minha vida. Epa orixá, epa babá. Eu escolheria uma toada de Oxalá, uma toada muito antiga de Oxalá, que ela diz mais ou menos assim: Obá Nilê, Orixá Nileco, Iolofim Olocô, Orixá Nileco, Olofim Olocô, Obá Nilê, Porixala Kitidiró. Essa toada é uma toada cantada muito por Oxalá, que era uma toada cantada pelos negros quando viviam nas senzalas, como uma forma de lamento, como uma forma deles pedirem ao Olofim, pedirem ao Supremo Criador que aliviasse as suas dores, né? Naqueles momentos que eles estavam na senzala sofrendo, que eles estavam sendo chicoteados, que passaram por tudo que passaram. Então essa toada ela relembra um pouco justamente o lamento daqueles negros nas senzalas, que pedia esse conforto espiritual ao Oxalá que mudasse as suas vidas, que mudasse a sua história. Essa toada é uma toada que eu me identifico muito com ela. Axé.